A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meu irmão, minha irmã. Como temos falado, junte aí sua família. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Vamos buscar a palavra do Senhor. Vamos pedir que Deus fale conosco. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Então vamos nos submeter à palavra nesse momento. Tire tudo que possa atrapalhar você agora de ouvir a palavra, meditar na palavra, interagir com a palavra. Então traga a tua mente cativa à palavra de Deus e faça assim, junte o seu povo aí e vamos com muito amor ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te convidar à leitura no texto de Isaías capítulo 41, versículos de 8 em diante. Isaías capítulo 41, versículos de 8 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Pai, nós estamos aqui tão necessitados do Senhor nesses dias, tão carentes da graça, tão carentes de ouvir Tua voz, de sermos visitados pelo Espírito Santo no nosso ser mais profundo. Então, Senhor, voltamos os nossos olhos, nossos ouvidos, todo o nosso ser, pedindo: fale conosco, visita a nossa vida, consola os enlutados, conforta, Senhor, a vida de Sandra e de toda a sua família, a perda de sua mãe. Conforta, ó Deus, e traz cura e graça na vida do Rogério, sustenta a Fabiana, Senhor, nessa luta como profissional da saúde, renova as forças da Tua serva, e com ela, ó Deus, todos os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos que estão enfermos. Minha irmã Elaine, lá nessa UTI, Senhor, visita com graça e cura, levanta. E assim cada pedido que tem sido colocado, ó Deus, diante da igreja, nós clamamos em nome de Jesus por Tua graça.
e mais uma vez pedimos, fale conosco por tua palavra. Amém. Amém. Queridos, nesse contexto aqui da história de Israel, do povo de Deus, Isaías profetiza o exílio, e o grande exílio, e a Babilônia iria se levantar, e Deus iria disciplinar o seu povo com mão poderosa e com mãos duras por meio daqueles inimigos. Mas acima de tudo estava o Senhor. E Deus conduziu Israel nesse tempo de grande aflição, de disciplina, de perdas, de dores, de coração rasgado. E eles passaram então a se verem extremamente aflitos, quebrados, e de fato viam-se como o próprio Deus vai falar aqui, como eles estavam se vendo, quando eles se viam como vermezinhos, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, viam apenas a força dos inimigos, estavam enfraquecendo, tempo de dores, tempos de gemidos, tempos de exílio, tempo de pavor, de medo, e eles se encontravam assim diante do Senhor. Mas Isaías, que trouxe a profecia que Deus iria abrir a ferida, ele também traz a palavra do Deus que disciplina, mas também que traz graça, que conforta, que visita o seu povo, e ele traz então agora, em meio a todo esse conflito, esse desespero, esse desânimo, ele traz uma palavra aí, e a partir dessa palavra então queremos meditar nesse texto a partir do tema enfrente o medo e o desânimo. Enfrentando o medo e o desânimo. Isaías 41, de 8 a 19. Enfrente o medo e o desânimo. Dias de perdas, nosso coração fica enlutado. Dias de grandes embates, pessoas queridas, como minha própria irmã no hospital, num leito de UTI diante da pandemia, do Covid. Isso nos aflige, isso nos faz perder às vezes o sono, isso causa em nós o medo, causa em nós o pânico, mas Deus vem com essa palavra trazer um conforto, trazer uma palavra de orientação para o povo que estava desnorteado, que estava desanimado, que estava se entregando também ao pavor, ao pânico e ao medo. Então, a primeira palavra do Senhor aqui que nós encontramos, enfrente o medo e o desânimo. Versículo 8, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas. Então, a primeira palavra do Senhor, não se entregue ao medo, enfrente o pânico, o desânimo e o medo, porque Israel deveria se lembrar que era um povo escolhido, a despeito da disciplina do Senhor, a despeito das lutas, dos dias difíceis, das dores, perdas, lágrimas, mas eles continuavam sendo o povo amado do Senhor, o povo escolhido de Deus. E essa é uma consciência que nós precisamos renovar. O texto é muito forte, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A despeito de pandemia, a despeito de todas as dores, de todas as lutas, o Senhor não nos rejeitou. E Ele diz, não temas, porque eu te escolhi
e não te rejeitei. Tu és o meu servo, tu és a minha serva, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, nós somos o povo do Senhor. Se temos a Cristo, se a nossa vida foi consagrada a Cristo, nós estamos em Cristo, a nossa vida está oculta em Cristo. Mesmo então, em meio às lutas da vida, Ele nos oculta em seu pavilhão, como nos diz o Salmo, Ele nos protege, Ele está conosco. Nós somos os escolhidos, marcados pelo Espírito Santo do Senhor. E Ele não nos rejeitou. As lutas, a disciplina do Senhor não implica a rejeição de Deus. Em nome de Jesus. Segundo aspecto, o texto diz, continuando aí a leitura, não é? Versículo 8, versículo 10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão os que estão indignados contra ti. Então, não temas, o Senhor é contigo. Enfrente o medo e o desânimo, porque somos um povo escolhido, um povo amado e não rejeitado, e agora porque Deus é conosco. Devemos enfrentar o medo e o pânico, o desânimo, pela certeza da presença do Senhor que é conosco, que nos fortalece e nos ajuda. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Olha o que o texto diz: aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Quando nós estamos atribulados, quando nós estamos nos entregando ao medo, ao pânico e ao desânimo, nós olhamos para o inimigo e só vemos a sua força, e começamos então a deixar de ter os olhos voltados para o Senhor, e Deus vem e diz: olhe agora para os seus inimigos, olhe o que são os seus inimigos diante de mim. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada. Então o Senhor está nos exortando por sua palavra, por seu Espírito Santo, dizendo-nos: deixe de olhar para o inimigo, deixe de olhar para a força do inimigo, põe os seus olhos no Senhor. Eu sou o Senhor, estou contigo, te sustento e vou renovar as suas forças. Então, a Deus está dizendo: eu vou destruir os seus inimigos. Em outras palavras, deixe de pôr os seus olhos no inimigo, na sua força, e volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para o Senhor. Há algum tempo eu estava lendo a história de um pastor, que o ministério dele estava crescendo, se fortalecendo, quando ele chegou em casa e a esposa o abandonou. E ele diz que então tudo foi para o chão, a esposa pegou as crianças e ele ainda conseguiu chegar no aeroporto, despedir ali da esposa com as crianças, e quando aquele voo levantou com a família dele indo embora, ele disse que como se o chão tivesse aberto. E ele entendeu que tudo estava destruído. E passou um tempo assim, olhando só para o problema, para aquele abandono, para aquela angústia, para aquela destruição da sua família. Até que conseguiu voltar os olhos para o Senhor. Olhar para o Deus que, a despeito das piores circunstâncias, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, diz o Senhor. Eu te sustento com a minha destra fiel. Mas ele continua dizendo: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quando ele diz
aí: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Então, a outra coisa que Deus está nos dizendo nesse ponto, aqui nesse segundo ponto, que devemos olhar para Ele que nos fortalece, Ele que nos renova, e não olharmos para o inimigo. Também não deveríamos ficar olhando para a nossa condição como se de nós mesmos tivéssemos forças para enfrentar os problemas. Israel se via como um vermezinho, como um povo muito fraco, e Deus diz: é isso que vocês são mesmo. De nós mesmos, queridos, somos pequenos, somos quase que nada, mas no Senhor, Ele é a nossa força, é Ele que nos liberta. Por isso que é importante gravarmos esse verso 10, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. O povo de Deus tem um olhar diferente. O pessoal da autoajuda você tem a força, você precisa enfrentar a si mesmo, porque você tem aí no fundo as energias, a força e o segredo. O povo de Deus sabe que isso não é verdade. Nós somos frágeis, somos fracos, mas Deus que está conosco em nós, Ele para quem olhamos, Ele em quem nos firmamos, Ele diz: eu sou o Senhor, eu te fortaleço, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não te assombres, não te entregues ao medo e ao desânimo. O Senhor, o nosso Deus, é conosco. Então, a outra tendência é essa. E a exortação da palavra é: deixe de olhar para as suas feridas, lamber as suas feridas, e olhe para o Senhor que te fortalece. Olhe para o Senhor que te ajuda. Uma tendência terrível, queridos, do nosso coração. E eu sei disso, eu preciso vigiar constantemente o meu próprio coração com essas questões de nos tendermos a nos entregarmos ao medo, à depressão, ao desânimo, achar que tudo está perdido, não há esperança. O desespero está tomando conta de muitos corações nesse mundo, porque a situação é gravíssima. Mas Deus não deixou de ser Deus. Deus está no trono e Ele renova as nossas forças. Ele nos diz: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Somos o povozinho de Israel, o vermezinho de Israel, Jacó, povo fraco, frágil por nós mesmos, mas no Senhor encontramos esta promessa tremenda, e por isso ele continua abrindo mais essa questão da graça dele, e ele diz que não é apenas o Deus que nos sustenta, mas é o Deus que nos renova, é o Deus que renova as nossas forças. E esse é o nosso terceiro ponto: enfrente o medo e o desânimo, abrace o renovo que vem do Senhor. Abrace o renovo que vem do Senhor. Olha que renovo que Deus promete: eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. Tu os padejarás, e o vento os espalhará, e redemoinhos espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, diz o Santo, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Renovo que o Senhor está clamando ao nosso coração para abraçarmos a promessa de renovo. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo. Ele está falando aqui as ferramentas da agricultura para ali abrir a terra, para ter essa força de renovo, né? Então, eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás. Essa força, essa energia, esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Aqueles que estão com fome, aqueles que
estão com sede, aqueles que estão com sede na alma, o Senhor diz que vai trazer água. Assim diz o Senhor: abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas, porque Ele é o Deus que renova as nossas forças. Aquele que não tem nenhum vigor, Ele é o Deus que traz. Mas, queridos, nós precisamos abraçar esse renovo, abraçar pela fé, acreditar nessa palavra. E ao invés de nos entregarmos então ao medo, ao desânimo, ao desespero, devemos abraçar a promessa de renovo de Deus. Esse poder do Espírito que nos faz levantar a cada dia, que nos faz, ao invés de ficarmos lambendo as feridas, nos entregando a esse pânico, a ligar para alguém, a orar com alguém, trazer uma palavra de fé, a levantar e lutar por sua família, por nossas famílias, a não nos entregarmos a esse pânico. Poder do renovo que vem da graça, que nós devemos abraçar em nome de Jesus. Por isso, então, o texto nos conduz a algumas aplicações necessárias, alguns desafios, portanto, para a nossa vida, como já vimos aí, e volto a insistir só agora, então, dando essa ênfase em termos de aplicação para a nossa vida. Somos escolhidos do Senhor. Não podemos viver como pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus. Renove esta palavra de Deus no seu coração. Não temas, porque somos os escolhidos de Deus e Deus não nos rejeitou. A pandemia, as lutas, as dificuldades não significam que Deus nos abandonou. Rejeite qualquer sentimento de que Deus esteja nos abandonando. Rejeite qualquer sentimento de gente rejeitada, abandonada. O Senhor não nos abandonou. O Senhor é conosco. Isso nos leva então a essa outra aplicação, dessa consciência de que Deus é o Deus que nos fortalece, Ele está conosco. Não devemos ficar olhando só para os problemas, desemprego, que é real para muitos, a falta do dinheiro para pagar algumas contas, a questão realmente da pandemia afetando tantas famílias, mas não fique olhando só para o problema. Não é entrar numa de negacionismo, mas de ser realista bíblico, de encarar o problema e dizer que os problemas serão vencidos pelo Deus que nos afirma na sua palavra. Todos os problemas serão vencidos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Todos aqueles que nos perseguem, toda perseguição, tudo que vem contra nós será destruído. Por isso também deixe de olhar só para o seu umbigo e de ficar vendo que você é pequeno mesmo, você é fraco mesmo, nós somos como vermezinhos, o povozinho de Israel, mas Ele nos fortalece. Aplique essa palavra, abrace essa palavra. Quais são as questões que Deus quer desafiar o seu coração nessa hora? Não temas, ó Jacó, o Senhor é contigo. E por isso precisamos aplicar, e aqui nessa questão do abraçar o renovo de Deus, eu quero dizer uma coisa para você. Você que é pai de família, muitas famílias estão sendo destruídas. No meio desse pânico, no meio desse medo, no meio desse desânimo, famílias estão sendo destruídas. E nós precisamos nos ater para o fato do convite do Senhor, para abraçarmos o renovo de Deus, com essas lâminas duplas para trabalhar por nossa família, por nossa casa, por nossa igreja, por nossos vizinhos, não nos entregando a esse espírito de morte e destruição. Quando ficamos olhando só para os problemas, nós começamos a olhar para a nossa família também como um problema, olhar para o outro só como um problema, povozinho de Jacó, vermezinho de Israel, e nós começamos a acusar uns aos outros. Os lares, por causa dessa questão de termos que gastar tanto tempo, um com o outro dentro de casa, o espaço vai ficando pequeno, a gente entra demais no espaço do outro, e não é fácil. Não é fácil, lá em casa somos 5 e não é fácil ficar esse povo aí preso o tempo inteiro. Então dá um jeitinho de caminhar, faz uma caminhada, ore ao Senhor, mas não aceite a destruição na sua casa, na sua vida, na sua família. Não aceite, você que está aí também sozinho, não aceite a solidão.
Como eu tenho falado, vamos ligar uns para os outros, vamos orar uns com os outros, porque o Senhor que promete fazer de nós como lâminas duplas, cheios do Espírito Santo. Por nós mesmos somos de fato vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, mas pelo Senhor somos feitos como trilhos cortantes, poderosos, renovados no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, então, podemos arar a terra, podemos plantar, podemos semear, podemos colher para a glória de Deus em nome de Jesus. Essa é uma palavra de fé para o meu coração, uma palavra de fé para o seu coração. Deixe de olhar só para os problemas, só para o mundo, para as aflições. Deixe de olhar até para a sua família e vendo só sua família como problema. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, abrace o renovo de Deus e enfrente todos os problemas. Clame ao Senhor e conte conosco. Nós estamos aqui à disposição, na presença do Senhor, para orar com você, inclusive para te atender de alguma forma, aí online, né? E acreditamos que daqui uns dias já vamos poder ter algum processo presencial retomado, vamos ver como é que vai ser, mas estamos caminhando com fé e caminhando com Deus. Eu quero orar por você, por mim, e dizer, oremos uns pelos outros, com fé, e abracemos o renovo que vem de Deus. Acredite na obra do Espírito Santo, acredite no poder renovador do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor mesmo nos chama de povozinho de Israel, vermezinho, povo pequeno, mas um povo escolhido, amado, e um povo que, renovado por Ti, Senhor, pode se encontrar nessa realidade tão tremenda como um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, porque o Senhor vai trazer água ao sedento, o Senhor vai trazer pão, porque o Senhor renova, Então, Pai, eu peço em nome de Jesus, por Teu Espírito Santo, visita agora a Tua igreja, visita o Teu povo espalhado nessa cidade, visita o Teu povo espalhado no Brasil, visita o Teu povo espalhado no mundo, renova-nos, Senhor, renova-nos nesse poder da graça, renova-nos para amar, para termos paciência uns com os outros, ó Deus, para sustentarmos os fracos, para, ó Deus, levarmos uma palavra ao cansado, levarmos o pão para o necessitado, ó Deus, em nome de Jesus. Renova os médicos, renova, ó Deus, as forças dos enfermeiros, de todos os profissionais da saúde, dá renovo, dá fé para nós obreiros da Tua igreja, dá renovo, dá esperança, dá alegria para o pai de família, para a mãe de família, dá, Senhor, abraçar essa força que vem do Espírito Santo e abraçar o renovo do Senhor que vem sobre nós, porque o Senhor nos faz esse trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, operando poderosamente na força do Senhor e para a glória do Senhor. Renova o Teu povo, abençoa o Teu povo, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana abençoada. Vamos receber então a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, maravilhoso e eterno Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.